Simbora, simbora, turma! Muito boa noite, dia 7 de abril de 2022, 9 horas e 15 minutos. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Saudações, forte abraço para vocês que estão ao vivo conosco. Forte abraço também para vocês que, por conta do fuso horário, por que não é isso, Marquinho? E também por outras situações adversas, não podem acompanhar conosco o Minuto Geográfico de hoje ao vivo. Satisfação gigante, quinta-feira, semana foi extraordinária, maravilhosa, a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Eu prometo tentar ser breve, até porque Dona Patrícia Correia tá me esperando em casa, ela acabou de ligar para mim, disse, cadê você? Eu tô aqui no escritório de um grande amigo, Luiz Felipe, estávamos aqui fazendo uma confraternização, batendo um papo muito legal com os amigos. E, enfim, que a gente possa ter uma noite muito agradável. Lembrando também que vamos ter a Semana da Geopolítica agora na segunda semana de abril. O link está na bio. Absolutamente, quem quiser participar, eu acho que vale a pena demais. Tem até uma curiosidade. Desculpa eu compartilhar isso com vocês, tem nada a ver com o Minuto Geográfico. Eu nem comentei com vocês isso aqui hoje. Estou com alguns amigos aqui ao lado, Marquinhos e Diogo. Eu tentei impulsionar hoje no TikTok uma propaganda da Semana da Geopolítica. E aí o TikTok, ele travou a propaganda. A propaganda, ela fala sobre a nossa segunda aula da Semana da Geopolítica, uma aula que mostra a China como vanguarda econômica do século XXI. E só por tratar absolutamente da China, a propaganda, ela simplesmente foi, eu diria assim, vetada. Ela foi vetada, a propaganda que ela está acontecendo no Google, no Instagram também, no Facebook, mas aí a China disse que ela mexia com... o TikTok mexia com algumas diretrizes daquela rede social. Mas enfim, eu vou falar muito sobre isso na Semana de Geopolítica, a gente vai conversar bem direitinho. Bem, peço que vocês mandem, por favor, o Minuto Geográfico de hoje para os amigos. Quem puder, usa o aviãozinho aqui. É só mandar no privado para as pessoas. Pedrão, um grande abraço, amigo. Petrolina, que maravilha. Grande Bruno, meu amigo Bruno Soneca. Quem puder, mande para os amigos, convidem as pessoas, porque vai ser uma noite bem agradável. Pessoal, a grande notícia do dia, a grande notícia significativa é que a Rússia ela foi banida do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Na verdade, a Rússia ela foi suspensa. Ela pode participar das reuniões, mas ela não pode votar, ela não pode se posicionar. Não é a primeira vez que um país é banido do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu tive a oportunidade de visitar, através de uma aluna nossa, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, na sede da ONU em Genebra, não sei se alguém lembra aqui, em novembro do ano passado, há pouco tempo, inclusive, acontecia uma reunião por lá, eu fiquei de postar para vocês os vídeos que eu fiz, a reunião tinha sido virtual. Na época, o Conselho de Direitos Humanos debatia a questão do Talibã, a questão do Afeganistão. Pois bem, a Rússia ela acaba de ser suspensa desse conselho. Quem decide, quem faz parte desse conselho, é a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU ela tem 193 países membros que têm direito a voto. Desse total, 93, eu estou vendo aqui o número, votaram a favor da suspensão. 93 votaram a favor da suspensão. 24 votaram contra e 58 se abstiveram, inclusive o Brasil. Eu fiz até uma postagem aqui no Instagram, as pessoas perguntando, é certo ou errado? Na geopolítica, pessoal, esquece um pouco a emoção, esquece um pouco o fígado, esquece um pouco Vamos tentar trabalhar com a realidade. O Brasil, ele decidiu praticar o direito da abstenção, mas o que eu quero analisar com vocês é que de 193 países membros, 93 votaram a favor da suspensão, 24 votaram contra e 58 se abstiveram.
Aí muita gente pergunta, professor, e o Brasil praticou o direito da abstenção? Sim, o Brasil, a Índia, o Brasil inclusive, só uma curiosidade, vê só, não é a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU suspende um país do Conselho de Direitos Humanos. Eu lembro que em 2011, a Líbia, que foi palco da Primavera Árabe, o Muammar Gaddafi, 42 anos do poder, foi derrubado pela população. A Líbia, ela foi retirada do Conselho. Mas, pela primeira vez, atenção, pela primeira vez, um país que é membro do Conselho de Segurança, membro efetivo, membro fundador da ONU, do Conselho de Segurança, saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial, o contexto da União Soviética. Pela primeira vez esse país foi o quê, gente? Suspenso. Aí eu tô com um placar aqui em aberto, eu não consigo mostrar para vocês por agora, mas só para dar um exemplo aqui. Bora lá. Argélia, ela se posicionou contra outro país, a Bielorrússia, que é aliada da Rússia, o Burundi, a Eritreia, que tem uma base militar da Rússia por lá, a China, que no Conselho de Segurança ela tinha praticado abstenção sobre qualquer política relacionada à Rússia. Agora a China disse, eu sou contra essa suspensão, eu sou contra essa expulsão. Nicarágua também, que é uma ditadura, Daniel Ortega, que acabou de ganhar mais um mandato e mandou prender praticamente toda a oposição. Quirguistão, o Mali, o Irã, o Cazaquistão, a Etiópia, que está numa guerra civil. Então, você tem esse posicionamento. O Brasil, eu diria também, por que não? Estava vendo aqui, olha, além do Brasil, os Emirados Árabes Unidos também, a Índia, que são membros do Conselho de Segurança, mas são membros rotativos, decidiram praticar a abstenção. O Brasil não tinha falado nada, certo? Mas a China, ela tinha dito assim, olha, essa medida pode piorar a guerra. Essa medida pode piorar a guerra, porque nós estamos investigando. Na verdade, eu quero que vocês entendam o seguinte, tem uma pressão muito grande em relação à Rússia, porque acharam mais de 30 corpos, dizem mais de 300 corpos de ucranianos que foram mortos andando de bicicleta, dentro do carro, caminhando pela rua, ucranianos que são civis naquela cidadezinha de Bucha, que fica na fronteira ali com Kiev, fica muito próximo a Kiev. Então, estão acelerando aquela ideia de que a Rússia ela cometeu crimes de guerra. É porque muitos alunos perguntam isso. Joca, quer dizer que na guerra vale tudo? Não, na guerra não vale tudo. Existe o código de guerra. Crimes de guerra. Atacar um hospital, atacar uma escola, não pode. Atacar um soldado ferido, atacar civis, crianças, idosos que não têm relação com o processo. Então, estão querendo pressionar a Rússia, pressionar um Tribunal Penal Internacional para Vladimir Putin e seus aliados, para que eles possam receber um julgamento, apesar de que a Rússia ela não reconhece o Tribunal Penal Internacional e Vladimir Putin não pode ser julgado à revelia. Eu já falei isso aqui. Mas o que acontece é o seguinte, a Rússia diz que isso é um colonialismo de direitos humanos, que a Rússia disse que isso é fake news, é uma encenação, a Ucrânia está inventando para penalizar a Rússia. E aí a China disse hoje, olha, eu estou diante de uma pressa. A China disse assim, nós estamos tomando decisões apressadas, precipitadas, é importante que haja uma investigação. Aí a Rússia disse, olha, eu vou chamar essa medida de uma tentativa dos Estados Unidos de manter sua dominação e controle total. Usar o colonialismo de direitos humanos nas relações internacionais. Então, tem uma briga muito forte de narrativas. Aí eu vou fazer uma observação com vocês do seguinte. Pensa comigo. São 193 países membros na Assembleia da ONU. 93 votaram a favor de suspender a Rússia. 24 votaram contra. Geralmente, a Rússia ela tinha 6 votos
ligados a ela. 5, 6 votos. Ela aumentou para 24. 58 abstenções. Isso talvez, eu quero que fique registrado aqui, isso talvez mostre um enfraquecimento da unidade internacional contra a Rússia. Porque, se você parar para pensar, a última votação da Assembleia Geral para condenar essa guerra, ela teve praticamente 5, no máximo 6 votos favoráveis à Rússia, contando com o voto da Rússia. Agora você tem 24 votos e você tem 58 abstenções. É porque talvez os países considerem que isso possa ser considerado um precedente, algo assim muito significativo. Eu queria só reforçar uma coisa com vocês, por favor. Olhem para cá. Atenção, atenção. Não é a primeira vez que um país é suspenso do Conselho dos Direitos Humanos. A Líbia foi suspensa em 2011. Mas cá entre nós, a suspensão da Rússia, ela é muito mais o quê? Pesada, muito mais forte. Primeiro porque a Rússia fundou a ONU. Segundo, a Rússia é membro do Conselho de Segurança. E, aliás, a Rússia continua membro do Conselho de Segurança. Ela foi suspensa do Conselho dos Direitos Humanos, mas ela permanece como um país membro do Conselho de Segurança da ONU. É a primeira vez que um dos 5 membros do Conselho de Segurança, Rússia, União Soviética, fundou a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi o que, gente? Um país o que? Suspenso. Então, eu considero, sem medo de errar, um grande tapa, posso chamar de tapa? Uma grande lapada, um grande tapa diplomático contra a Rússia. A China, como eu disse para vocês, ela disse, cuidado, isso é precipitado. Índia, Brasil, México e Dubai e Abu Dhabi, Emirados Árabes, que são membros do Conselho de Segurança, são rotativos. O Brasil é rotativo, mas o Brasil é membro. Se abstiveram porque disseram cautela. Eu disse para vocês que o Brasil sempre buscou uma posição de multilateralismo, diplomacia. Na cabeça do diplomata do Brasil, expulsar ou suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos é fechar um caminho de diálogo. A história vai mostrar quem estava certo ou errado sobre essa decisão. É muito cedo, absolutamente é muito precipitado. Eu postei isso hoje no Instagram, começou a briga, né? Meu Deus, o Brasil está apoiando Vladimir Putin, o presidente. Deixa eu contar uma coisa para vocês, olhem no meu olho aqui. A decisão do Brasil na ONU não compete ao presidente da República. A decisão compete ao Itamaraty, ao corpo diplomático que representa o Brasil nas Nações Unidas. Então, parem de transformar isso em Esporte Santa, Esporte Náutico, Flamengo e Fluminense. Isso não é um clássico de futebol. Adoro futebol, muitas emoções, coisa e tal. Mas essa é uma decisão que compete absolutamente ao corpo diplomático, não é ao presidente. O presidente não tem essa prerrogativa, não era ele que estava por lá. Ele pode até dar um telefonema para o Itamaraty, passar o posicionamento para o chanceler, mas não é assim que funciona. Até porque são pessoas que estão ali, que são concursadas, são pessoas que estudaram, concurso belíssimo. Que carreira, a carreira da diplomacia é algo que eu admiro bastante, tá? Espetacular, mas é isso, tá? A Rússia, ela havia alertado, ela disse o seguinte, a Rússia hoje de manhã: eu considero que os votos a favor da resolução, ou mesmo as abstenções, são hostis e vão ter consequências. Não acredito em consequências para o Brasil, e eu queria lembrar para vocês que a Rússia não é uma grande parceira comercial do Brasil, nem 1% da balança, absolutamente. Fertilizantes, nós temos estoque e nós podemos produzir ou buscar novos mercados. Tem Canadá, tem Marrocos, tem companhia, até a Venezuela se ofereceu e por aí vai, ok? Professor, até quando vai essa suspensão? Até 2023. Absolutamente, que é quando o mandato da Rússia
como membro vai chegando ao fim. Então, até 2023, a gente vai ter absolutamente uma decisão e a gente vai entender realmente o que aconteceu. Beleza? Tranquilo? É pragmatismo, diplomacia. Ah, professor, eu queria que o Brasil votasse contra a Rússia. Mas o fato do Brasil praticar abstenção já é algo significativo. Perfeito? O Brasil tem essa posição histórica dentro das Nações Unidas, então parem de falar, o Brasil apoiou Vladimir Putin, essa é uma decisão do presidente. Absolutamente não é dessa forma que acontece. Não menosprezem o papel da diplomacia. Os diplomatas que estudaram tanto para chegar onde chegaram, passaram por todo aquele concurso, fazem um trabalho no dia a dia, é um trabalho muito complexo. Lembrem, tem uma frase que meu pai dizia, as pessoas passam, a entidade, o país fica, ok? Próxima notícia, pessoal, bem rápida aqui para não tomar o tempo de vocês. O primeiro-ministro de Israel, o Bennett, ele perdeu maioria no Congresso, no parlamento. Para falar a verdade, agora está 60-60. Um dos parlamentares que fazia parte do governo, ele decidiu se afastar do governo por questões pessoais e também religiosas. E agora você tem 60 do governo e 60 da oposição. Não é segredo para vocês que o governo do Bennett é um governo considerado muito frágil. Ele fez uma coalizão com partidos da direita, da esquerda, membros ligados à Liga Árabe, enfim, era um governo muito... Na verdade, vocês devem lembrar aqui, o Bennett, ele tinha a grande missão. Ele queria afastar o Bibi, o Benjamin Netanyahu, que era primeiro-ministro de Israel há 12 anos. Cá entre nós, o cara passou 12 anos no poder como primeiro-ministro de Israel. Eu não lembro de outro primeiro-ministro de Israel, nem a Golda Meir, nem tantos outros que conseguiram, tá? O Ben Gurion, tanto tempo no cargo, 12 anos no poder. Então, ele fez um governo juntando um pouquinho de cada, formou maioria apertada e o Benjamin Netanyahu, ele foi afastado do cargo. Então, com 60 cadeiras, é o mesmo número da oposição, absolutamente. Minha opinião, Israel, e eu tô indo para lá agora, tá, gente? Israel tá passando por um momento muito delicado, absolutamente delicado. Não sei quem acompanha as notícias, mas Al Jazeera, que é do mundo árabe, Jerusalém Post, que é de Israel, e o The Times. A quantidade de ataques usando armas de fogo, facas e afins em Israel cada vez maiores. Impressionante. Eu estava vendo de lá a Porta do Leão, o Portão de Damasco, aquela região de Jerusalém Velha, aquela parte histórica que é arretada, está muito tumultuada. Todo dia tendo violência, tendo morte, o momento é muito delicado. Bora falar a verdade, bora falar a verdade. Sempre que tem o Ramadã, que é um período muito importante para a questão do Islã, e agora a gente vem se aproximando da Páscoa, a Páscoa, tá? Que é muito significativa para o judaísmo, para o cristianismo, você tem tensões naquela região. O Ramadã, a Páscoa, e aí resultado. Isso vem gerando conflitos, aí existe uma expectativa. Professor, o Bibi, o Netanyahu, ele pode voltar a ser primeiro-ministro? Veja só, se o atual primeiro-ministro ele perder a maioria, se algum outro membro do governo sair, ele perde a maioria. Aí o parlamento ele pode realizar um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança e pode levar Israel para as urnas. Seria bom? Não, porque seria a quinta eleição. Quinta eleição, a gente fala aqui do Brasil, viu, gente? Quinta eleição parlamentar, tudo bem que o sistema é diferente, não vou discutir isso aqui com vocês, tá? Quinta eleição parlamentar em 4 anos. Seria uma instabilidade. Eu que digo para vocês que Israel
é uma das poucas democracias do Oriente Médio, se não for a única, absolutamente do Médio Oriente, daquela região. Então, seria algo assim muito desgastante. Teve um ponto interessante também, deixa eu contar a vocês. Vocês gostam de religião? Deixa eu contar um negócio interessante. Quem está aqui do lado também, eu sei que gosta e acompanha. Vê, o ministro da Saúde de Israel, ele soltou uma instrução normativa. Ele autorizou os hospitais a permitir produto de pão fermentado. Produto de pão fermentado nos hospitais, certo? Durante o próximo feriado da Páscoa. Essa, na verdade, foi uma decisão da Suprema Corte. Era proibido isso durante a Páscoa. Pão fermentado era algo proibido. A Suprema Corte reverteu a proibição, autorizou, o ministro da Saúde disse, olha, pode, só que pela tradição judaica há uma proibição. O pão fermentado no domínio público durante a Páscoa. Então, os parlamentares que são mais ligados à questão religiosa e coisa e tal, disseram que absurdo, que o ministro da Saúde permitiu. Foi uma decisão da Suprema Corte, mas ele podia, sei lá, de repente negar ou não levar em consideração. Isso também gerou uma certa instabilidade, ok? Só mais um detalhe, tem muita gente mandando perguntas aí. Quando eu for para Israel, eu mostro para vocês a realidade aqui em loco. Tem um monte de ex-aluno por lá, tá? Absolutamente. E é uma região muito interessante. A região da Palestina, absolutamente. A Cisjordânia, Colinas de Golã, o Sinai, pegando trechos ali do Egito, todo aquele mundo árabe e hebreu, eu sou entusiasta, né, do Oriente Médio. Pessoal, só uma curiosidade importante, porque eu tenho hora, Patrícia está me esperando em casa e tem umas pessoas aqui me esperando também. Para a gente encerrar, só 2 minutinhos eu quero contar uma coisa para vocês. Tem muita gente perguntando sobre a situação do Afeganistão. Como é que está a situação das mulheres por lá? Bem, o Talibã, ele autorizou escolas para as meninas da 6ª série para frente, 12 anos, adolescentes, mas mandou fechar. Disse que ia analisar. Só que tem alguns pontos interessantes. O Talibã criou o Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício. Vê o nome do ministério. Propagação da Virtude e Prevenção do Vício. Para restringir algumas questões relacionadas às mulheres. Vou dar um exemplo. Mulheres estão proibidas de viajarem por mais de 72 quilômetros sem um parente próximo do sexo masculino. Imagina a Patrícia agora pegar um Uber daqui para Gravatar, que é uma cidade aqui do Agreste. Dá mais de 70 quilômetros, eu acredito. Dá uns 80 e poucos ali, por ali. É mais ou menos isso. Ela não poderia sem um parente do sexo masculino ao lado dela. Vejam, no Afeganistão não pode. Não pode viajar sozinha. Exemplo, a Qatar Airways, ela tem voos saindo de Cabul para Doha, sede da Copa do Mundo. A gente está falando sobre isso aqui. Se Deus quiser, iremos lá, estaremos juntos. Patrícia libera a gente de ir aqui, tá certo? Aí vem, mulheres que estavam embarcando sozinhas para o avião foram tiradas à força. Você é mulher? Tá indo para onde? Eu estou indo para Doha, estou indo para o Catar. Pode não, viajar sozinha de avião não. Por quê? Tem mais de 70 quilômetros. Só pode com um homem ao lado se for seu parente. Vejam a situação. Vejam a situação. Mulheres não podem procurar um ginecologista sozinhas. Eu sou mulher. Eu quero ir numa ginecologista por si só, me consultar. Só pode com o marido. Tem que estar vestida com hijab ou com lenço, né, na cabeça. Não pode pegar um táxi sozinha. E sabe o que eles dizem? Olha o que o Talibã diz. Não há limitação para a mulher, não. É para proteção da honra da mulher. Podem acreditar. Esse é o discurso deles, absolutamente. Lembrem, eu considero o Talibã implacável. E um detalhe, o Afeganistão tem várias viúvas. 20 anos de guerra. Os americanos por lá. Conflitos. União Soviética nos anos 80. Tem muitas viúvas, mulheres que perderam os maridos na guerra, não casaram, não têm um companheiro e elas não podem viajar, não podem viver a própria vida. É muito estranho. São 40 anos de guerra. Isso é muito esquisito. É um país
que está tentando se recuperar dessa crise humanitária, muita gente passando fome, mais da metade da população passando fome. Uma crise sem precedentes, mas o Talibã não ajuda. Com essa política para as mulheres, o Talibã simplesmente afasta qualquer investimento internacional. Beleza? Eu queria deixar no ar aqui um vídeo que eu vou gravar amanhã. Amanhã. Vocês querem que eu grave um vídeo sobre as filhas de Vladimir Putin, Ekaterina e Maria? Vladimir Putin não fala sobre as filhas, absolutamente. Ele tem netos, também não fala, por uma questão de segurança, de proteção. As filhas dele, Ekaterina e Maria, são as filhas mais velhas. Dizem que ele tem um segundo casamento com os filhos mais novos. Elas foram alvos de sanções. A gente sabe pouquíssimo sobre a vida pessoal dele. Eu fiz uma pesquisa aqui arretada, tá? Elas nunca disseram que Vladimir Putin é o pai delas. Nunca confirmaram isso, absolutamente, tá? Uma delas tem 35 anos, a outra tem 36. São novas e dizem que elas administram, né, os haveres, né, a questão do pai. Um alto funcionário de Putin, dos americanos, afirmou isso absolutamente. Eu quero gravar um vídeo amanhã aqui no Instagram e no YouTube sobre isso, para a gente trazer algumas informações sobre a família. Eu vou pedir para o pessoal da agência colocar uma edição bem legal, tá certo? Para que vocês possam entender. Uma delas morou na Holanda, foi praticamente expulsa de lá em 2014, né, durante a questão da Rússia e da Ucrânia, da Crimeia. O governo russo nega. Inclusive, há muita conjuntura sobre a riqueza de Putin, palácios, iates, os oligarcas são sócios de Putin, eu vou falar sobre isso também, mas é isso. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Beleza? Tranquilo, turma, quem acompanhou, acho que a gente falou demais hoje, eu comecei 9h15, 9h42, deu um tempo bom, já deu um tempo legal. Eu quero falar sobre isso amanhã. Enfim, Putin disse que não quer compartilhar nada sobre a vida dele por questões de segurança. Para ser uma liderança, um chefe de Estado, chefe de governo, a gente sabe pouco até sobre a vida dele. Só que eu fiz uma pesquisa aqui e vou trazer para vocês. Gostaram? Acharam legal hoje? Que coisa boa, que maravilha. Eu vou gravar para vocês aqui. Sensacional. Turma, olha, paz de Cristo, saúde e paz. Quem não entrou nos grupos do WhatsApp, vai na bio. Quem gostou desse vídeo, comenta aqui no feed. Pessoal do YouTube também, deixa o comentário. Eu tentei fazer o meu melhor, tá bom? Eu acho que foi muito bacana. Deu para dar um conteúdo muito bom. Vai ficar guardado, beleza? Quer ajudar o professor? Compartilha esse vídeo agora. Manda para os amigos. É só isso. Tranquilo, tranquilo. Toda a honra. Bora, simbora. Beijo grande, valeu Isabela, Glauber, obrigado Mariana, PJR. Temporada Porto das Dunas, estou chegando aí, qualquer hora. Biaeco, Paloma. Vamos, simbora, simbora. Concorda, Alessandro? Grande abraço. Fui. Simbora.